próxima palestrante, essa mulher que é maravilhosa, eu adoro, ela tem um monte de pis, eu falo para ela, mas ela é mais conhecida como a Isadora, presidente do CDL Mulher. Isadora, cadê você? Bem-vinda, Isadora. Ela disse que está nervosa, gente, isso não é verdade. É verdade, sim, o vestido já está aqui embolando. Bom dia, gente. Como dizem, né, baiano não nasce, estreia. Então, eis-me aqui, não podia ser diferente. Gente, para frente? Não, quanta exigência, hein? Pronto, deixa eu ver, tá tudo bem aí ajeitado. Vou evitar fazer assim um ponto muito fixo, porque senão eu fico envergonhada, tá, gente? Embora não pareça. Então, primeiro eu queria agradecer a presença de todos vocês, as minhas companheiras do CDLE Mulher, obrigada por estarem aqui, nos apoiando, porque o objetivo do CDLE Mulher, para quem não conhece ainda, aqui nos Estados Unidos, há 18 anos, nós temos o CDLE, que é a Câmara do Comércio para Empreendedores, que foi fundado pelo senhor João Arruda. Quem mora aqui em Framingham deve conhecer ele. Ele tem uma lojinha ali uma lojona no centro de Framingham. E o ano passado, na gestão da doutora Rafaela Garreta, nós começamos a fomentar reuniões que pudéssemos inserir mulheres para o protagonismo, porque o nosso grande objetivo no CDLE Mulher é exatamente isso, tornar mulheres protagonistas, encorajá-las a terem seus business, a fazerem as coisas da maneira correta. E começamos essa reunião como um coletivo, e esse coletivo tomou uma força tão grande, e na gestão, esse ano, do Alex Colombini, nós começamos aí o CDLE Mulher, que é composto não apenas por mim, né? Eu estou à frente da diretoria, porque todo processo precisa ter uma liderança, e a gente vai ouvir falar sobre isso, mas eu tenho outras mulheres que estão junto comigo nas subdiretorias, e o movimento está aberto para todas. Já quero, de antemão, convidá-las para o dia 27, que é o meu aniversário, obviamente, lá no Consulado Brasileiro, vamos ter um evento de empreendedorismo, e no dia 28, uma confraria que se chama Mulheres de Visão, que é um evento mais fechado, direcionado para mulheres que queiram se conectar com outras e falar do mesmo objetivo. Nós vamos ter a Mônica Advani, que é a CEO da BRZ Insurance, lá como a nossa palestrante, e vai ser aqui em Framingham. Então, de antemão, já quero convidá-las para esses dois eventos. Quem tiver dúvida, depois eu vou estar aqui, pode buscar informações. Agora, eu vou falar um minuto sobre mim. Eu não gosto muito de ficar me classificando nas coisas que eu fiz, de formação, dessas coisas. Eu gosto muito de dizer que eu sou a mãe da Maria Clara e da Maia, porque eu acho que esse é o nosso principal ministério, né? O nosso ministério começa em casa. Então, se a gente desempenha muito bem uma tarefa como mãe, como esposa, como família, nos negócios, nós vamos surpreender e vamos fazer a diferença. Então, hoje eu vou falar exatamente sobre isso, né? Eu não poderia falar de outra coisa que não fosse o poder da comunicação, no poder da conexão, porque toda conexão começa através de uma comunicação. E nem sempre essa comunicação, ela precisa ser uma comunicação verbal, não é verdade? Todo mundo que chegou aqui, quem chegou aqui nos Estados Unidos sem saber falar inglês, levanta a mão. A grande maioria. E como é que a gente se conectava com o outro, se comunicava? Usava o tradutor, a gente fazia gestos. Eu lembro que, quando eu cheguei aqui, eu não sou muito boa no inglês até hoje, não, mas antes eu era pior. Então, como é que eu fazia? Eu aprendi que eu tinha que falar assim no McDonald's. Can I have one meal number 2? Então, já tinha marcado que aquilo era na minha cabeça. Aí ele falava, anything else? Né? Eu dizia, não, deve dizer, pronto. Ali eu já garantia a minha alimentação. Mas era a forma que eu encontrei, a estratégia que eu tinha encontrado para me comunicar. E na nossa família e no mundo dos negócios, isso não pode ser diferente. Então, eu escolhi como tema o poder do o que você acha. Mas vocês vão me perguntar assim, nossa, o poder do que você acha, o que isso tem, né, a ver com comunicação? Então, vamos lá.
Primeiro de tudo, quem não se comunica, se trumbica. Quem já ouviu falar nesse ditado? Lá na Bahia é muito normal, né? Principalmente quando a gente quer uma coisa, a gente fala uma coisa, o outro fala outra e a gente não consegue se entender. Então, a comunicação pressupõe que são duas pessoas que estão falando a mesma linguagem ou que, pelo menos, essa linguagem, elas criam uma interface e as pessoas conseguem se entender. Vamos lá. Só que agora a gente vai falar sobre relações afetivas nos relacionamentos amorosos. Então, quem está aí de casalzinho hoje, levanta a mão para eu ver. Então, pronto, a gente tem aí alguns casais, e são esses casais que vão nos ajudar hoje a trazer aqui a função prática da palestra. Por favor, pode passar. E aí a gente tem aqui, mas espera aí, homens e mulheres são diferentes. E nós sabemos que homens e mulheres são muito diferentes. Primeiro, na sua função biológica, os corpos são diferentes. Na sua constituição emocional, nós também somos diferentes dos homens. Nas nossas funções mentais, né, a gente consegue fazer 3.000 coisas ao mesmo tempo, enquanto o homem está ali focado em uma só, e daqui a pouco a gente vai entender por que isso acontece. E também em todas as questões, né, nós somos diferentes do homem. E aí tem um psicólogo, se chama John Gray, ele criou esse livro que se chama Homem é de Marte e Mulher é de Vênus. Exatamente, nesse best-seller, ele trata de relacionamentos afetivos. Indico que vocês tenham ele como referência para ler, porque ele fala muito sobre essa questão das relações. E ele fala exatamente isso, das diferenças que nós temos entre homens e mulheres. Gente, eu vou pedir licença, eu preciso beber água, porque eu tenho uma questão de saúde, então eu fico muito facilmente de boca seca. Então, eu preciso descobrir a diabetes recentemente, então eu preciso, às vezes, estar bebendo água. Mas voltando aqui, então, o John Gray, ele fala muito sobre isso, que o homem é de Marte e a mulher é de Vênus. Qual é a ideia quando ele traz desse livro? Que parece que nós vivemos em mundos completamente diferentes. O homem vive no mundinho dele, com as características dele, e a mulher vive no mundo dela, com as características dela. E é isso que faz com que a gente consiga se unir, porque é um encaixe perfeito, né? A Constituição é um encaixe perfeito das características do homem com as características da mulher. Pelo menos na teoria, porque a gente sabe que na prática, a gente sempre fala que os iguais é que se atraem. E também está certo sobre isso. Falar que os iguais se atraem também é certo sobre isso. E aí, por favor, pode passar a próxima. Obrigada. E por que a gente fala que o homem é de Marte e a mulher é de Vênus? Porque todos nós somos constituídos 50% das características do nosso pai e 50% das características da nossa mãe. Isso nos já traz uma perspectiva de que nós somos 50% masculino e 50% feminino. Não tem aquela música de Pepeu Gomes que fala, né? Sou masculino e feminino. Ou seja, nós, na nossa constituição biológica, também mental, emocional, mas principalmente energética. E quando eu falo de energética, entendam que eu estou falando sobre processos físicos e químicos, tá? Eu estou falando sobre uma dimensão muito maior, não estou trazendo nenhuma perspectiva espiritual sobre a coisa. Então, se nós somos 50% homem e 50% nosso pai, 50% nossa mãe, nós temos características tanto da polaridade da energia masculina quanto da energia feminina, desculpem. Só que, por termos 50%, seria suposto a gente considerar que nós deveríamos ter, por exemplo, aqui, a polaridade masculina. Aquilo que é a energia do homem, que seria o foco, a lógica. O homem,
ele sempre vai tentar resolver as questões de uma forma prática e lógica. Enquanto nós ficamos ali, né, remoendo, conversando, falando, o homem não. Ele tem que resolver, ele tem que fazer. Chega aqui, tem que comprar uma calça, uma camisa. Ele já sabe a loja que ele vai, ele já escolheu, ele já olhou, ele olhou ali, ele chegou. Ou ele vai pela lógica do preço, ou ele vai pela lógica do tempo que ele tem disponível, ou ele vai por qualquer outra lógica, o foco é ali. A mulher não, a gente vai, volta, vira. E tem um detalhe com a mulher, tá? A gente até pode olhar para aquele vestido. Deixa eu ver se tem alguém de laranja aqui. Nada contra o laranja, tá, gente? Só um exemplo. A gente pode achar aquele vestido de laranja e de babado a coisa mais ridícula do mundo. Mas bastou você perceber que uma mulher foi na direção daquele vestido, você, ó, já olha assim, porque o nosso gatilho de escassez diz assim, olha, se aquela mulher achou bonito, alguma coisa tem naquele vestido. Então, mesmo que eu não queira, eu vou lá, porque a mulher, ela é competitiva. Então, nós temos essa característica de não manter esse foco. O homem é o provedor, ou pelo menos deveria ser, né? A Constituição dele diz que ele deve ser o provedor. O homem, a constituição dele, energética e física, diz que ele deve ser o independente, que ele deve ter a independência de realizar as suas coisas. Fala sobre a competitividade, que o homem é competitivo por natureza, e o homem tem a contenção emocional, que é a capacidade de não demonstrar os seus sentimentos de forma tão fluida. Ele pode estar sofrendo, arrasado com o final do relacionamento, qualquer coisa, mas ele não dá o braço a torcer, né? Então, essas são as características do homem e que nós temos em menor medida. Agora, vamos para as características da mulher. A mulher é intuitiva, ela tem mais empatia, ela consegue se conectar mais com a dor do outro, ela tem uma comunicação que é mais emocional, que é a comunicação verbal, que é o sorriso, que é a forma de olhar, é a forma de conduzir. A mulher é mais flexível, a mulher é mais colaborativa e ela é mais sensível às questões. Então, pense que o homem e a mulher, embora essas características sejam mais fortes na polaridade masculina para o homem, na polaridade feminina para a mulher, mas nós também temos essas características em ambos os casos. Mas o que acontece quando nós chegamos aqui na América? Alguém arrisca um palpite? A gente começa a vibrar e trabalhar na polaridade masculina. Porque a gente tem que resolver, a gente tem que fazer, a gente tem que prover a casa, muitas vezes, a gente tem que dividir o aluguel, a gente tem que mandar dinheiro para o Brasil. E aí a gente não sabe, não aprendeu com Jaime, né, Jaime? A salvar dinheiro, a fazer o funil financeiro. A gente não faz a conexão aí, como a Carla falou, com Deus, para entender, ter essa sensibilidade, ser intuitiva. Então, a gente acaba vibrando muito na polaridade masculina. E aí, tudo que é a mais gera um desequilíbrio. E isso é muito forte na mulher, né? Esse desequilíbrio dessa energia. Então, na maioria das vezes, a mulher ela está vibrando muito na energia masculina, que é, eu faço, eu aconteço, eu não preciso do homem, isso, aquilo, eu estou em pé de igualdade. Nada contra o feminismo, tá, gente? Não estou levantando bandeira nenhuma aqui, eu só estou falando o que a ciência atesta através de pesquisas. Por favor. E aí, pensando sobre essas duas características do masculino e do feminino, eu pergunto para você, você sabe se comunicar com seu parceiro ou a sua parceira? Porque a comunicação, ela não é apenas chegar e falar. A comunicação, ela acontece na forma que você olha, como o seu corpo, ele se reverbera naquele momento. Você conhecer a linguagem de amor do seu parceiro. Alguém já ouviu falar aqui sobre linguagem de amor? Então, eu indico que você, quem ainda não ouviu falar, procure o livro As 5 Linguagens do Amor, que vocês vão, assim, se vocês conhecerem as 5 linguagens do amor e conseguirem identificar o parceiro, ou amigo, ou filho, a vida se torna muito mais tranquila.
E atrelado a isso, porque não vai dar tempo de eu falar todos esses pontos aqui, eu vou citar, mas não vai dar tempo. Além dessas características das 5 linguagens do amor, é muito importante também conhecermos sobre perfil comportamental. Por exemplo, vou falar do meu. Eu tenho um perfil comportamental e aí também a gente tem ali a Priscila. Cadê você, Pri? A Pri, que é analista de perfil comportamental. Eu também sou analista de perfil comportamental. Então, se vocês quiserem depois fazer o perfil comportamental para entender, são 4. Eu tenho um perfil que é influente dominante. Entenderam por que eu sou influente? Porque eu chego, eu falo, eu cumprimento todo mundo, eu quero falar sobre todos os assuntos, eu quero argumentar. Eu sou dominante nessa arte de estar, tipo, muitas vezes nos meus relacionamentos, se eu não tiver cuidado, eu também quero, sabe, fazer igual essa mocinha daí, apontar o dedo, dizer o que é que o homem tem que fazer, resolver por ele. Só que eu fui obrigada a aprender para sobreviver. Porque quando a gente vibra muito no masculino, isso é específico para mulheres, a gente deixa de receber. E nós fomos constituídas para receber amor, carinho, cuidado, atenção, provisão. Nós fomos constituídas para isso. Nós fomos constituídas para receber. E a gente não sabe, muitas vezes, receber. Porque a gente aprendeu lá atrás que a mulher precisa ser independente. Ótimo, maravilhoso, que a gente precisa ser independente, mas a gente também precisa receber. E homens, por favor, passem a dar mais para as suas mulheres. E não só apenas para as mulheres que vocês têm relacionamento, mas as mulheres no seu trabalho, na rua. Sejam gentis, abram a porta, né? Permitam que as mulheres tenham a prioridade nos lugares. Então, vamos cada um se colocar no seu papel, que biologicamente nós fomos constituídos. E aí eu penei muito, gente, para equilibrar essa minha polaridade e ser uma mulher aprendendo a receber. E vou contar uma coisa para vocês aqui, que é íntimo, tá? Ninguém grava, ninguém filma, nada disso. Quando eu tinha a minha polaridade desequilibrada, que eu tinha dificuldade de receber, eu tinha dificuldade muito grande de ter relacionamentos afetivos duradouros. Eu estava atraindo aquele tipo de homem lixo, o homem que não queria nada, o homem que não estava disponível, porque eu vibrava no não receber. E como terapeuta holística, eu falei que eu não ia falar das coisas que eu faço, mas aí depois vocês vão conhecer as minhas redes sociais. Como terapeuta holística, eu comecei a me especializar numa área que se chamava ginecologia natural, que foi quando eu comecei a estudar isso para poder entender de que forma o homem funcionava e a mulher funcionava para ajudar as minhas pacientes. E aí eu peguei isso que eu aprendi, trouxe para a minha prática como mentora de planejamento estratégico. Então, hoje eu trabalho com mulheres que querem avançar nos seus negócios de forma estratégica, considerando todas essas variáveis. Não só o planejamento em si, planejamento financeiro, mas também essa característica de aprender a receber. Então, será que a gente sabe se comunicar? Então, a gente tem a necessidade de comunicação, todos nós, desde o nascimento, quando a criança nasce, ela tem essa necessidade de comunicação. Os estilos de comunicação que vão variar muito conforme aí o perfil comportamental, a linguagem de amor, a comunicação não verbal, que é muitas vezes a forma como o nosso corpo se manifesta quando a gente está com outro. Acredito que os casais aqui já conhecem, né? Quando a mulher está pé da vida, abriu a porta, já viu que pela cara dela, pelo jeito como ela está, já sabe que naquele dia vai ter, como a gente fala, BO, né? Então, a gente já conhece pela característica da comunicação não verbal. A comunicação emocional, que é muito diferente entre o homem e a mulher. A questão das resoluções de conflitos. Gente, eu sempre falo para as mulheres, quando eu faço consulta, de que você tem um problema no seu dia, o seu marido também tem. Quando ele chega em casa, aquilo que ele precisa é o apoio, é o cuidado, é o carinho. E às vezes ele chega com vários problemas que o homem ele tem a contenção emocional e nem sempre ele vai te falar.
Ele bota o pé na porta, você já vai. Ah, é porque fulano de tal, hoje a escola me ligou, porque o gás se atrasou, porque você esqueceu de colocar o óleo lá, porque acabou a água e você não foi comprar. O cara mal botou o pé dentro de casa e você já está gritando. Então, essa não é uma boa estratégia para a resolução de conflitos. Tem um ditado, uma historinha que conta assim, que um dia uma pessoa derramou um barro num tapete. E ela estava tentando limpar aquele barro molhado no tapete. Quanto mais ela limpava, mais aquele barro ele se espalhava. E alguém chegou e disse: o que você acha de deixar esse barro secar? Porque quando o barro seca, fica muito mais fácil você tirar. E é exatamente isso que a gente tem que fazer. Acomoda, espera a pessoa chegar. A mesma coisa vale para o homem, tá? Espera o cara chegar, a mulher chegar, acomodou, respirou, fez aquele jantar, deu aquela namoradinha. Aí depois você fala isso, porque fisicamente a pessoa vai estar aí com todos os hormônios da felicidade em alta. Porque, gente, melhor coisa, eu estou aqui entre adultos, né? Melhor coisa para a resolução de conflitos: sexo. O sexo, ele ativa, exatamente, é verdade. O sexo, ele ativa aí vários hormônios da felicidade. E fica mais fácil até, inclusive, conseguir comprar aquela geladeira nova, fazer aquela viagem. Então, por favor, quem tiver com dificuldade disso, depois me chama, marca a sua consulta de ginecologia natural e vamos tratar disso, tá? Então, só voltando aqui, o feedback construtivo, que é, se você não pode dar solução, melhor nem falar, porque criticar é fácil, né? Então, não critique, traga uma solução para aquilo que você não concorda. Expectativas de comunicação, o que um fala e o que o outro fala. Sabe aquela coisa que a gente fala assim: ah, eu sou responsável pelo que eu falo, mas eu não sou responsável pelo que você ouve. Nada disso. A gente precisa ser responsável também por aquilo que a gente fala, para que aquilo possa trazer uma excelente comunicação para o outro. Comunicação durante momentos difíceis, que eu já falei, que é tipo, o cara chegou, a mulher chegou, espera acomodar, dá o tempo e depois traz a situação. Planejamento de conversas importantes, isso é importante. Ter uma conversa, algo que aconteceu na família, que vai impactar, você precisa planejar. Gente, planejamento é para a vida. Estou certa, Jaime? Planejamento é para a vida. Então, até para uma conversa, a gente precisa planejar, para a gente não pisar no calo do outro. E comunicação significa intimidade. Com quem você ainda não tem intimidade, você não comunica, você conecta, né? A gente conecta e a intimidade é que vai levar à comunicação assertiva. Pronto, por favor. Ah, e aí respeito é bom e todo mundo gosta. Próximo. Agora, o pulo do gato, que é exatamente o poder da frase. O que é que você acha? Se, por exemplo, eu cheguei aqui com esse meu vestido lindo, vermelho, maravilhoso, e olho para a Vivi e falo: Vivi, o que você acha do meu vestido? Lindíssimo, né? Mas qual é a sensação que essa frase te traz? Quando eu pergunto para você: o que você acha? Mas assim, ok, mas para você, qual é o sentimento que vem quando eu falo assim: o que você... Estou pedindo sua opinião. Então, isso demonstra que você é o quê? Que você é importante, que eu estou te validando. E muitas vezes é uma frase tão simples que falta no nosso relacionamento, no dia a dia. A gente esquece de perguntar para aquela pessoa que é o nosso companheiro, a nossa companheira: o que é que você acha? Quero tomar uma decisão de comprar um carro. Amor, eu vi esse carro, meu carro já está velho, eu percebi que a gente já fez ali com o Jaime um planejamento financeiro. Olha, você vai ter que me dar uma comissão, hein? Olha lá. Então, assim, eu já fiz aqui e tal, planejei. O que você acha? Embora que nós mulheres já sabemos exatamente o que a gente quer, né, gente? Mas, quando a gente pergunta isso para o nosso companheiro, a gente traz para ele uma clareza da importância que ele tem para a relação.
Do mesmo jeito que quanto homem a gente pergunta para a mulher, oh, aleluia, amém. A gente traz para ele a clareza da nossa importância. Então, a grande dica de hoje que eu trago para vocês é exatamente isso, ó. Você conhece o poder da frase, o que é que você acha? Comecem a utilizar isso nas suas relações. Validem as pessoas através desta grande pergunta. Que eu digo assim, é uma PPS, uma pergunta poderosa de sabedoria. Então, pergunte às pessoas, não só do seu relacionamento, aos seus filhos, do seu meio social, aos seus amigos. Claro, obviamente, você não vai sair perguntando tudo da sua vida, né? Para cada área, para cada lugar, reserve aquilo que é importante para que as pessoas, né, possam estar ali convivendo com você, se sintam valorizados. Pode ir para o próximo? Pronto. Quando a gente utiliza essa frase, o que você acha? O que a gente gera nos nossos relacionamentos íntimos? Nós geramos empatia, porque a gente também se conecta com a necessidade do outro. Geramos uma escuta ativa, porque se você perguntou, você precisa de uma resposta. Nós geramos o respeito de entender que aquela pessoa que está do nosso lado merece também participar das nossas ações. A expressão de sentimentos, como a Vivi disse, quando você pergunta o que você acha, você está dizendo para o outro, eu valorizo você, né? Eu entendo você, eu quero você do meu lado, eu quero você me ajudando a tomar as decisões. E permite o diálogo aberto, porque também tem uma questão aí, gente, é importante, quando você perguntar, você está aberto para ouvir, porque não adianta nada você usar a ferramenta e não fazer o uso correto dela. Então, é importante estar aberto para ouvir o que é que o outro acha, com amor, com carinho. Quando alguém me pergunta isso, normalmente eu falo assim, olha, receba com muito amor aquilo que eu vou te falar. Se aquilo fizer sentido para você, você usa. Se não fizer sentido, você guarda numa caixinha. Um dia você pode entender que realmente eu estava com razão ou aquilo fez sentido. É uma via de mão dupla, tanto para quem está perguntando, para quem está ouvindo. Quem está ouvindo precisa ter atenção e acolher. Quem está respondendo precisa ter atenção, quem está perguntando precisa ter atenção e acolher. E quem está respondendo também precisa ter o filtro, né? Precisa exatamente saber o que vai falar também para não magoar o outro. E como isso se reverbera nos nossos negócios? Lembra que eu falei que eu considero que a família é o nosso primeiro ministério? E que é dentro da família que a gente vai fazendo o grande treinamento da vida. Tem uma frase que fala assim, se você quer saber como homem... Uma frase não, né? É uma premissa. Se você quer saber como o homem vai te tratar, olha como ele trata a mãe dele. E é verdade. Então, se a gente quiser saber como o homem vai tratar a gente, tá? Como o homem vai tratar a gente, olha como ele trata a mãe, como ele trata a família dele. E aí a gente reverbera e joga isso para os negócios. Então, nos negócios, se a gente treina na família, nos negócios a gente vai ter colaboração, porque a gente vai saber como falar, a gente vai pedir opinião aos nossos funcionários. Nós vamos ter transparência, porque você vai ter liberdade para falar para o seu funcionário, para o seu colaborador, aquilo que ele precisa ouvir, mas ele tem que estar preparado. E a gente prepara quando a gente começa a dar voz a ele também, perguntar o que ele acha. Nós vamos ter a capacidade de negociar sobre aquilo que a gente quer dentro do nosso negócio, porque é importante a gente aprender a negociar com os nossos colaboradores, porque a empresa ela não sobrevive só com a técnica, só com recurso. Precisa ter o colaborador, né? Ele é a peça importantíssima. A liderança comunicativa, porque é bom aquele chefe, né? Aquele líder que consegue comunicar bem. A estratégia de comunicação, que aí a gente vai para o planejamento estratégico, e a resolução de conflitos. Pode passar o último. E vamos acabando por aqui. Por favor. Oi, já ganhei 1 minuto, hein? Da família para a empresa.
cultivando relações e sucesso. Raízes fortes sustentam grandes conquistas. E onde é que está a nossa fortaleza? Na família. Então, se a gente tem uma excelente comunicação na família, dentro da nossa casa, com o nosso parceiro, é um processo assim, ó, automático. Vamos ter sucesso na nossa empresa. Então, utilizem o poder do que você acha nas suas relações e depois me contem qual foi o resultado disso. E agora, só para deixar aqui as minhas redes sociais, no último slide. Eu quero agradecer. O meu telefone é 857-243-3714, tá, gente? Por favor, o meu Instagram é Isadora_Suzarte_mentora. Esse é o Instagram específico para o trabalho com planejamento estratégico. O de terapia holística é Isadora Suzarte sem o mentora. E o do CDLE Mulher, está aqui, CDLE_Mulher, tá? Então, muito obrigado por terem me escutado, por terem me dado a oportunidade. Cida e Fernanda, gratidão. Tenham um bom dia e aproveitem bastante aí o resto do dia. Obrigada. Gostaram, pessoal? Obrigado, viu? Só falar uma coisa. E quando o casal, de repente, está em conflito, aprendi com uma amiga, tem umas 3 semanas, e ela falou assim, que toda vez que ela precisa conversar algo um pouco mais sério, ela se arruma e fala com o esposo dela, olha, se arruma que hoje a gente vai jantar. Ela faz uma reserva e ela vai e conversa tudo que ela precisa falar e fica tudo lindo, maravilhoso e por experiência própria funciona, viu, gente? Uma dica que você pode começar a usar agora. Mas eu falei aí que é o planejamento. O planejamento. Só que a palestra não dá para falar tudo. Com certeza. Então, quem quiser aprender, é isso aí. Me contrata ou como planejamento estratégico ou como terapeuta em ginecologia natural. Claro. Beijo. Obrigado, gente.